eu sou Lorena e esse é o programa Lê Alimenta. Sejam bem-vindos a mais um Lê Alimenta. Estamos aqui toda quinta-feira, 20 horas, falando de livros espirituais e também apresentando alguns temas para vocês. No último episódio, nós apresentamos o livro O Coração da Bíblia, que é um livro muito importante para todo cristão que aprecia conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Se você perdeu esse episódio, confere aqui em cima nesse link ou então no final deste vídeo. No programa de hoje, nós vamos trazer um livro com um tema super atual. Ele é tão atual que ele foi produzido alguns meses atrás. E esse livro, ele é indicado para os jovens e também os adolescentes. Mas ele é tão importante que nós gostaríamos de indicar para todos os filhos de Deus. Mas tem pessoas em especial que não podem perder. São os jovens, adolescentes, os pais e os líderes cristãos, principalmente aqueles que são do Ministério de Jovens e Adolescentes. Vocês não podem perder o episódio de hoje. O livro que nós vamos falar hoje se chama O Bombardeio, a Pandemia da Informação. Na verdade, ele é considerado um livreto, porque ele é um livro menor. Tem um formato 11 por 15 e 48 páginas. Ele não está dividido em capítulos, mas tem vários títulos que vão enfatizar os pontos mais importantes do seu conteúdo. Vamos dar uma olhadinha na estrutura do livro. Aqui logo no início nós vemos o título principal. E logo depois vem os subtítulos, que são os pontos importantes que são destacados nesse conteúdo. Como sempre, os livros da editora sempre trazem referências bíblicas para dar embasamento ao assunto que está sendo abordado. No programa de hoje, especialmente, nós teremos um convidado para comentar a importância do estudo do conteúdo deste livreto. Estamos aqui com o irmão Lucas Góes, que é o líder dos jovens, e ele vai comentar um pouco sobre a importância desse livreto na vida de todo cristão. Olá Lorena, olá para você que está assistindo Ler Alimenta, esse programa tão fantástico que traz para a gente opções de leitura. Estou muito feliz, Lorena, de estar aqui hoje com você para falar de um livro, de um livreto que eu realmente admiro muito, né? Quando esse livreto foi lançado, o Bombardeio, falando da pandemia da informação, me chamou muito a atenção, porque eu acredito que o autor ele foi muito feliz em aproveitar esse momento que nós estamos vivendo de pandemia para trazer, Lorena, justamente uma reflexão sobre outra coisa que também nós, como pessoas que estão ao tempo todo sendo influenciadas pelos meios de comunicação, que vivem num momento de pandemia de informação. Então, por exemplo, agora, isso para ilustrar isso, acho que o autor foi muito feliz quando ele colocou a situação do Covid. Quando a gente olha para alguns meses atrás, quando nós começamos a falar sobre essa pandemia, veio um grande bombardeio de informações falando sobre a doença, falando sobre várias formas, e a mídia estava explorando o tempo todo isso. E esse livro, espiritualmente, ele faz essa ponte para mostrar também, Lorena, que existe para nós, para você que é jovem, para você que cuida de jovens, que cuida de adolescentes, existe também uma pandemia da informação. Ou seja, existe um grande bombardeio de informações sendo disseminadas para influenciar-nos como um vírus que quer tomar o nosso ser, quer nos influenciar e nos levar em outra direção. Então, nós como cristãos precisamos estar atentos. Então, assim, por isso que eu fico muito encorajado, eu gostei muito da forma como foi trazida, porque realmente é uma advertência. Nós que estamos lidando com os meios de comunicação, com as redes sociais, com a televisão, nós como cristãos precisamos ter
uma coisa chamada discernimento. Ou seja, tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você recebe, tudo aquilo que vem até chama a sua atenção, nós como cristãos precisamos aprender a entender se aquilo vem de uma fonte confiável e qual o objetivo daquilo e influenciar. E isso, Lorena, tem muito a ver com a vida dos jovens que estão nesse momento com uma mente bastante inquisitiva, querendo buscar informações, querendo beber fontes, e aquilo influencia muito o seu caráter, o seu pensamento nesse momento da vida, não é verdade? Lucas, agora explica para nós por que bombardeio e quais são as munições usadas nesse bombardeio, o que está atingindo os jovens. Bom, Lorena, eu acho muito interessante essa figura de linguagem que ele usa no bombardeio. Primeiro vamos entender isso. Imagine que você está na guerra e você deseja atingir ali o seu alvo. Então o bombardeio é uma excelente estratégia, porque quem usa muitas bombas facilmente acaba ali com o seu inimigo. Então hoje, como cristãos, imagine que nós somos uma cidade e nós estamos numa guerra. E o inimigo ele está nos bombardeando com notícias, essa é a munição do inimigo. Com fake news, essa é a munição do inimigo. Então, tudo isso, informações, ideologias, tudo isso vai entrando em nossa mente a fim de formar a nossa opinião e, por fim, levar a nossa vida dentro de um agir. Então, na vida do jovem, e eu diria não só na vida do jovem, Lorena, mas como na vida hoje de toda a sociedade, a grande estratégia do inimigo de Deus para nós é trabalhar com essas coisas. Ele quer trazer notícias para nos desestruturar, fake news e, mais recentemente, é isso que nós queremos chamar a atenção, e essa é a primeira vez que uma literatura, Lorena, traz essa alusão. Também existem ideologias, coisas boas com que os jovens se encantam por lutar, coisas justas, eles se encantam por entregar essa vida. E esse bombardeio vem como? Vem através do entretenimento, dentro das séries que eles veem, dos filmes, vem através das notícias e também vem do WhatsApp, com aquele link, com aquela coisa. Então, realmente, o que está acontecendo hoje com a nossa sociedade? Estamos recebendo tudo isso numa velocidade muito grande, num tempo muito curto. Lucas, o que você pode então falar para nós sobre o propósito desse bombardeio? Onde o inimigo quer chegar com todas essas bombas em cima das pessoas, em cima dos jovens, com essas fake news, como você falou, com essas ideologias? Qual o objetivo? Então, Lorena, é muito importante a gente ver. Então, o autor traz essa reflexão para nós e eu quero realmente encorajar você a adentrar nisso, porque esse discernimento realmente é divino. Porque esse bombardeio, um inimigo que bombardeia uma cidade, a primeira coisa que ele quer é criar um pânico, um grande sentimento de medo. Então, para quê? Porque ele vai tirar tudo aquilo que você acredita e para gerar em você um sentimento de medo, de que aquela coisa não é exatamente verdade. Depois, ele quer neutralizar, ou seja, se você estava indo na direção de alguma coisa, ele quer tornar você neutro, principalmente quando essa coisa é o propósito de Deus, é aquilo que o Senhor quer fazer e você se compromete com aquilo ali, o inimigo, então, através dessas coisas, vai te tornando neutro, que você se torne indiferente. Então, olha o trabalho dele: medo, nos tornar neutro, nos iludir, porque esse bombardeio, então, vai criar na nossa mente uma ilusão de novas ideias, de novas coisas que muitas vezes elas não condizem com a palavra de Deus, não condizem com aquilo que eu e você, como cristãos, amamos e desejamos e acreditamos com a nossa crença. Por fim, Lorena, essa é a parte que agora eu quero que você, jovem, ouça com atenção, você que também está nos assistindo. Todo esse processo de bombardeio é para levar com que nós cristãos, e principalmente os jovens, usem a força da sua vida para se arregimentar
se tornar um exército, não mais para o propósito de Deus, mas um exército para as causas que há nesse mundo. E aqui que está realmente assim, o grande discernimento que a gente falou mais cedo e a grande sacada desse livro, em trazer essa percepção para nós, para vocês jovens. Porque justamente essas coisas, muitas vezes você vê essas ideologias, elas trazem algo positivo, Lorena. Então, por exemplo, um grande evento que é citado nesse livreto, eu gostaria só de dar uma pincelada aqui, é com respeito àquele grande movimento contra o racismo que se originou agora em 2020 com a morte de George Floyd, aquele negro americano, né? Então, ali também trouxe para nós muitos jovens, muitas pessoas no mundo saíram. Então, se você olhar, obviamente que é uma causa justa. Você ser contra o racista é uma causa bíblica. Agora eu vou perguntar a você, jovem. Já pensou se a sua vida for dedicada a certas causas que não é o propósito de Deus? Então aí que gera, Lorena, aí que traz a reflexão desse livro. Muitas coisas que o inimigo quer trazer, que está nos bombardeando para justamente desviar o foco da força que o jovem, que é muito importante na causa de Deus. Jovem, você cristão, eu quero falar algo para você, encorajado, que o sentimento que a gente ganha com esse livreto é que nós, jovens, nós precisamos estar envolvidos sim em uma grande causa nessa terra, que é a causa divina. É a causa da pregação do Evangelho, de elevar as boas novas pessoas. E aquilo que nos distrai disso, nós temos que ter muito cuidado para não dar a força da nossa vida para coisas que vão passar, que não têm sua força. Algumas delas são justas, mas elas vão passar e não têm sua força. Então, dito tudo isso, Sim. Com todo esse contexto, nós queríamos agora, Lucas, que você falasse para os jovens, os pais dos jovens, para líderes também que cuidam de jovens, qual a importância de você ter um livro desse para desfrutar na sua casa, o ganho que você tem ao desfrutar dessa palavra. Olha, Lorena, quando eu vi a primeira vez esse livro, ele é gerado de uma live que aconteceu em julho desse ano. Quando eu ouvi pela primeira vez e depois as outras vezes que eu ouvi, realmente o grande sentimento que gerou no meu coração é essa palavra que eu falei para vocês, discernimento, e gerou essa pergunta: de que lado eu estou? Então eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite, jovem, você adolescente que está nos assistindo. De que lado nós estamos? De que lado você está? Então, essa informação, essas coisas que nós recebemos na nossa cabeça, elas vão gerar para nós uma identidade pela qual nós iremos querer defender, nós iremos querer ser arregimentados, guerrear por aquilo ali. E nós precisamos ter cuidado com aquilo que está entrando na nossa cabeça. Então, um versículo que é trazido nesse livreto lembra para nós que a nossa luta, Lorena, não é contra sangue nem contra carne, mas é contra as potestades do ar que atuam. Ou seja, existe um trabalhar do inimigo para fazer com que eu e você nos sejamos seduzidos pelas coisas boas, pelas ideologias, pelas coisas que há nesse mundo e desviemos e esqueçamos que eu e você, como jovens, somos chamados para ser exército de Deus. Então eu quero terminar aqui esse momento. Lorena, eu não quero falar muito, eu quero dizer, leiam o Bombardeio. Eu quero incentivar vocês a ler, a adentrar para ver o sentimento que o próprio Deus nos trouxe com essa leitura. Amém. Muito obrigada, Lucas, por ter participado aqui conosco e nos dado essa palavra de encorajamento. E então, gostou do conteúdo desse livro? Você está interessado em estar imune contra essa pandemia da informação? Você quer se proteger desse bombardeio de fake news e ideologias? O que fazer? Adquira esse livro. Entre em contato conosco através do nosso e-mail ler.alimenta@hotmail.com ou entre em contato através do site da Igreja em Itabuna. O site fica aqui embaixo na descrição.
Se você é de outras regiões do país e está distante de nós deixamos aqui na descrição também o link da editora Árvore da Vida, que entrega em todo o país. Esse foi o nosso programa de hoje. Obrigada por ter ficado aqui conosco. Se você gostou desse conteúdo, curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. Se você tiver dúvidas, sugestões ou comentários, comenta aqui embaixo também. E nos segue nas nossas redes sociais. Eu vou deixar o link do nosso Instagram. Até a próxima semana!